Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão da prova de matemática para o processo seletivo do Colégio Pedro II. Esta questão é a questão de número 15, que foi nos pedido pelo nosso amigo Bruno, da prova que foi aplicada para os alunos que iriam ingressar em 2016 no ensino médio regular. Vamos então aqui para a leitura do enunciado. A figura a seguir mostra um polígono regular de 14 lados e todas as suas diagonais. E o enunciado pede qual é o número, de diagonais traçadas, nessa figura aí. Então, beleza. Nessa questão aqui nós iremos aplicar alguns conceitos de geometria, mais especificamente das diagonais de um polígono regular. Beleza? Antes de continuar aqui na resolução, gostaria de te pedir que você tente fazer a questão e coloque aqui na enquete qual seria a sua resposta. Em geral, na média, que a resolução das pessoas que têm respondido às nossas enquetes tem sido de 60% a 70% de acerto. É por isso que se você acertar, muito bem. Se você não acertar, compare a sua resolução com a nossa, que com certeza você vai aprender e vai fixar muito mais do que apenas ver o vídeo sem tentar resolver a questão previamente. Beleza, pessoal? Então agora vamos para a resolução, destacando aqui algumas informações importantes do enunciado. Primeiramente, ele fala aqui que o polígono regular tem 14 lados. E ele pergunta quais são as diagonais, Essa que é o que nós precisamos descobrir, é a quantidade de diagonais desse polígono regular. Nós sabemos que, aplicando a fórmula que eu acabei de colocar aqui, D igual a n vezes n menos 3 sobre 2, conseguiremos resolver essa questão, achar a quantidade de diagonais que a questão pede, que é esse valor aqui em azul, esse D aqui. E só substituir o n aqui por 14, que é dado na questão. Lembrando também que a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. Quando a gente fala aqui quantidade de lados, porque o polígono a gente normalmente conhece ele pela quantidade de lados. Mas as diagonais, na verdade, tem a ver com a quantidade de vértices. Só que como esses dois valores são iguais, sempre a quantidade de vértices no polígono regular vai ser igual à quantidade de lados. Então a gente fala a quantidade de lados porque é mais fácil, mas a diagonal realmente tem a ver com o vértice, Beleza. Porém, essa questão aqui, a complexidade da questão informada pelo próprio Colégio Pedro II, no site deles, foi de complexidade média, ou seja, não é uma questão fácil, É estranho que é só aplicar a fórmula. Por isso, eu pensei no seguinte, por que essa questão seria uma complexidade média, Porque algumas pessoas erraram, e provavelmente erraram porque não conheciam a fórmula corretamente. Então, antes de resolver a questão em si, eu vou dar uma explicada aqui rapidamente na fórmula. Beleza? Então vamos zerar aqui as anotações na fórmula e vamos destacar primeiramente esse n-3. Da onde saiu esse valor n-3? É o que você vai ver agora. Vamos considerar aqui esse vértice A, que eu pintei aqui de rosa. Desse vértice a gente começa a traçar as diagonais, que as diagonais são o quê? A ligação entre esse vértice e os outros vértices, exceto os vértices, digamos assim, vizinhos deles, Porque essa primeira linha que eu coloquei aqui em vermelho é um lado, o lado AB. Então, a ligação do vértice A com o vértice B não é uma diagonal, é um lado. Então, desprezando essa aí, as outras serão vértices, As outras serão diagonais, A diagonal aqui de A com C, diagonal de A com D e assim sucessivamente. A gente vai desenhando aqui, vai destacando em verde as diagonais formadas pelo vértice A. E aí é só a gente contar, Mas eu não vou contar, porque na verdade a gente não precisa contar. É só a gente marcando aqui só para visualizar, mas a gente vê aqui o que acontece. Eu liguei o vértice A com quantos vértices? Na verdade, eu liguei com todos os vértices do polígono, menos com 2, Porém, o próprio vértice A também é um vértice. Então, eu na verdade, de todos os vértices do polígono, eu não liguei o A com 3, Ele mesmo e os dois do lado dele, que é o B e o N. Que esses dois vértices, quando são ligados com o vértice A, eles formam lados, não diagonais. Daí que vem esse N menos 3, que é a quantidade de vértices menos esses 3 vértices aqui. Que eles, na verdade, não formam diagonais, Não formam diagonais só eles, o vértice A, na verdade, ele só forma com os vértices que não são vizinhos deles, ou seja, vão ser todos os outros menos 3 da contagem geral, ele e mais 2. Beleza? Se você não conseguir lembrar
dessa teoria aí, de que ele não conta ele nem os seus, digamos assim, adjacentes, é só você lembrar do próprio triângulo, né? Que eu desenhei aqui em laranja um triângulo, porque o triângulo é um polígono que não tem diagonais. Não tem, porque ele só tem lados, né? Então, se você não lembrar por que vem o 3, você pode lembrar do próprio triângulo que não tem diagonais, então você subtrai o 3 do triângulo que não tem diagonais, beleza? Então, tu nunca mais vai esquecer essa forma. E o n, por que a gente tem que multiplicar esse n-3 por n? Simples, porque o que eu fiz aqui com o vértice A, né? Tracei as diagonais em relação ao vértice A. Eu vou poder traçar com todos os outros vértices. Então, eu vou pegar esse valor aqui, que eu calculei, que é a quantidade de vértices, ou quantidade de lados, menos 3, né? Aí dá esse valor aqui de diagonais. Vezes o que eu posso fazer com todos os outros vértices. Por isso que eu multiplico novamente por n, né? Porque eu faria isso aqui com o vértice B, faria a mesma coisa com o vértice C, com D, com E, e assim sucessivamente. Então, eu multiplico esse valor que eu achei em verdinho aí, né, dessas diagonais, pela quantidade total de vértices do polígono. Daí que vem esse segundo n aqui, que eu marquei de rosa, né? O primeiro n são as próprias diagonais verdinhas, e o segundo n é da multiplicação por todos os vértices, porque essa quantidade aqui de diagonais eu vou ter em todos os vértices. E esse dividido por 2 aqui, da onde é que vem? É simples. O que acontece? Quando eu desenho o vértice, as diagonais a partir de outros vértices, por exemplo, a partir do vértice C, eu vou desenhar a mesma diagonal que eu já contei quando eu desenhei a partir do vértice A, porque ela é assim e assim, né? Eu desenho assim e assim. Então eu conto ela duas vezes, assim como vai acontecer também quando eu estiver desenhando as diagonais partida do vértice D, eu vou desenhar a mesma diagonal que eu já desenhei quando eu fiz a diagonal do vértice A. E assim sucessivamente, ou seja, todas as diagonais eu vou estar desenhando duas vezes. Então, para que eu ache o valor correto, eu tenho que pegar essa fórmula aqui e dividir por 2. Que aí, apesar de ter contado todas as diagonais duas vezes, eu pego o mesmo valor e divido por 2. Daí que vem esse dividido por 2, beleza? Assim você consegue montar a fórmula das diagonais. Se você não conseguir decorar, ou se você decorar, mas esquecer um dia, você pode lembrar simplesmente lembrando do polígono. Beleza? Então é isso aí. Com isso você consegue fazer a questão mesmo que você não decore a fórmula. Dito isso, vamos para a resolução da questão. Lembrando que o n é igual a 14. E agora a gente coloca a fórmula aqui, né? D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Substituo o valor de n por 14, né? Teremos então 14 vezes 14 menos 3 dividido por 2. Faço primeiro aqui essa subtração de 14 menos 3. Teremos o quê? 14 vezes 11 dividido por 2. Ou seja, esse 11 aqui é exatamente a quantidade de diagonais que eu tinha desenhado no início aqui de verde. Certo? 14 menos 3. Vezes 14, que é a quantidade de vértices que eu vou ter para fazer as mesmas quantidades, as mesmas 11 diagonais. Teremos então, aqui nesse momento eu achei melhor fazer a divisão do 14 por 2, né, porque 14 é par, então é uma conta mais fácil do que eu primeiro multiplicar 14 por 11 e depois dividir por 2. Então dividir 14 por 2 deu 7. Então temos 7 vezes 3. E essa conta aqui de multiplicação também é fácil, né? 7 vezes 11, no caso. 7 vezes 11 é uma conta fácil, dá 77. Ou seja, a resposta correta é 77 diagonais. Beleza? Confirmando aqui, letra A, resposta correta. 77 diagonais tem esse polígono regular de 14 lados. Beleza, pessoal? Se você gostou aí desse vídeo, dá um like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se também nas nossas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter, no RDS Falter. E para finalizar, o versículo do dia, que está em Marcos, capítulo 14, versículo 9. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she done will be told in memory of her. Que quer dizer em português: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Agora, se você quiser saber o que ela fez, né, que está escrito nesse versículo, você vai lá no capítulo de Marcos e lê lá o que está escrito. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima.